Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. A notícia envolvente aterrissa no gramado rival como um raio em céu limpo. O Flu fez uma proposta oficial por um talento do Flamengo. A negociação esquentou o ambiente, incendiando o Fórum Esportivo Carioca por completo. A torcida tricolor vibra, enquanto a rubro-negra sente o balão de oxigênio ser sugado. Quem viu de fora, enxerga a oportunidade de virar o clássico na mesa antes mesmo da bola rolar. No entanto, há quem veja nessa investida um sinal claro de ambição do clube. O time aparece nesta temporada de 2025 disputando o Campeonato Carioca, o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Mundial de Clubes. Em todos esses torneios, tem se mantido competitivo. No Carioca, ficou em segundo lugar atrás do rival Flamengo e com boa atuação do artilheiro Germancano, que marcou 6 gols na competição. No cenário nacional, na Série A, está entre o top 5 ou 6, dependendo da rodada, ocupava a 9ª posição com 20 pontos em 14 jogos, apenas a 4 ou 5 pontos do líder do campeonato. Na Copa do Brasil e na Sul-Americana, avançou à fase das oitavas. E no Mundial de Clubes, já chegou às semis, despachando o Inter de Milão e Al Hilal, sob o comando de Renato Gaúcho. Assim, a ofensiva pelo atleta rival cai em um momento estratégico, reforçar ainda mais o elenco para a reta final da temporada, com jogos decisivos se aproximando em todas as frentes. A pressão já está instalada. Internamente, reage tensão. O grande rival sente o golpe e sabe que perder esse jogador significaria um baque econômico e esportivo. No vestiário tricolor, o clima é diferente. A proposta enche os olhos dos jogadores e do treinador Renato Gaúcho, que dá sinais de que pretende montar um time ainda mais agressivo. O perfil do jogador pretendido se encaixa nas peças de um sistema compacto que pressiona alto e busca caos ofensivo, marca registrada do técnico atual. Para o próximo confronto, o clássico estadual ou o duelo decisivo em mata-mata, o impacto dessa investida é multifacetado. Primeiro, abala a confiança do rival. Segundo, esvazia o setor que receberia menos investimento. Terceiro, alimenta a narrativa de que o Fluminense quer dominar o Rio e o país. A ambição extrapola a questão técnica, é simbólica. Comunica ao rival que o tricolor não tem medo de disputar com as finanças de terceiros, pode armar um elenco competitivo e ainda perturba o adversário ao ter a ousadia de investir naquele que brilha no lado rubro-negro. As consequências táticas são imediatas. Se o negócio se fechar, o sistema ofensivo do rival ficará desfalcado em ritmo que pode desorganizar a articulação entre meio-campo e ataque. Enquanto isso, o Flu ganha flexibilidade e ainda pode buscar variações no rodízio tático. Além disso, a proposta informalmente já provoca uma guerra emocional entre torcedores. Nas redes sociais, os trending topics sobre a possível transferência já dominam o topo, com provocações e clássicas discussões. A rivalidade ganha nova cena, antes de qualquer bola ser chutada. O Fluminense precisa, porém, ser pragmático. O elenco já conta com Germancano em plena forma, autor de gols decisivos, inclusive na Copa do Brasil com marca de 101 gols pelo clube, e com reforços recentes como Canobio e Hércules que complementam a equipe. Mesmo assim, a chegada do nome pretendido seria um upgrade qualitativo, capaz de desequilibrar jogos travados, romper linhas adversárias, mudar formações e criar novas opções ofensivas para Renato Gaúcho executar sua filosofia de pressão e intensidade. A expectativa gira em torno do clássico seguinte. O público já imagina que se o jogador chegar a tempo do duelo, a estratégia tricolor pode incluir marcação avançada, pressão em bloco alto e transições rápidas, cobrando do rival adaptação tática urgente, do contrário, corre risco de cair de virada. Até agora, o clima é de tensão, o adversário fica tenso, o torcedor tricolor se revigora, o ambiente do clássico ganha ingredientes extras de rivalidade e narrativa. Cada palavra dos dirigentes, cada rumor, vira manchete. Esse clima fomentado pela negociação extrapola os limites do mercado, vira parte do duelo psicológico antes de o árbitro apitar. A torcida já imagina o duelo com o reforço em campo, e o rival vislumbra a estreia com apreensão. Técnicos ajustam táticas, preparadores físicos aceleram rotinas, comissão estuda cenários. Mas tudo ainda é cenário.
A proposta está em curso, o clube rival entra em alerta. O impacto no próximo confronto será medido em ritmo acelerado. Se a negociação avançar e o atleta vestir a camisa tricolor antes de enfrentar o Flamengo, o clássico pode virar cenário de decisão antecipada. A diretoria do Fluminense, com passos firmes e silenciosos, traça uma estratégia de bastidores que mistura ousadia com cálculo. A abordagem pelo craque do Flamengo não foi feita de maneira impulsiva. Ao contrário, faz parte de um planejamento criterioso, mapeando pontos fracos do rival e, ao mesmo tempo, oferecendo ao elenco atual uma peça-chave para encaixar no modelo de jogo já consolidado. O elenco tricolor tem ganhado corpo, rodagem e, com essa investida, pode atingir um novo patamar competitivo para os desafios que restam na temporada. Renato Gaúcho, que já deixou claro seu desejo de elevar o Fluminense a um novo patamar técnico e mental, enxerga nessa contratação a cereja do bolo. Mesmo sem citar nomes, o treinador revelou que o grupo precisa de algo mais. Dentro do vestiário, o burburinho sobre a chegada de um nome de peso vindo justamente do maior rival já gera expectativa, conversas abafadas e olhares cúmplices entre os jogadores. É o tipo de movimentação que mexe com o ego, acende o espírito competitivo e eleva o nível dos treinos. Do lado rubro-negro, o impacto é visível. Ainda que a diretoria tente manter a serenidade, a possível perda de uma das principais referências técnicas da equipe já causa turbulência interna. O elenco sente. Os torcedores cobram. A imprensa pressiona. O momento não é dos mais favoráveis, especialmente considerando que o clube também briga em múltiplas frentes. Perder uma peça-chave agora poderia significar o desequilíbrio de toda a engrenagem. E é justamente nesse cenário que o Fluminense aposta. Com o clube embalado após boas campanhas recentes, especialmente a histórica trajetória até as semifinais do Mundial de Clubes e a consistência nas fases de grupos da Sul-Americana, a confiança está em alta. O time tem mostrado uma maturidade competitiva que já não era vista há tempos. E a chegada de um jogador acostumado a decisões e a jogos grandes pode ser o combustível necessário para consolidar essa virada de chave no projeto esportivo. Os números do Flu também colaboram com a narrativa de que a equipe está no caminho certo. Com uma média de gol superior a 1,5 por partida e um sistema defensivo que, embora ainda precise de ajustes, tem mostrado mais solidez, o clube conseguiu se manter competitivo contra adversários de peso, tanto no cenário nacional quanto internacional. E, agora, a ideia é transformar essa competitividade em supremacia. A torcida, por sua vez, reage com a paixão costumeira. As redes sociais fervem. As lojas oficiais já registram aumento na procura por camisas personalizadas. Os tricolores mais fervorosos sonham com a estreia do novo reforço justamente em um Fla-Flu, com Maracanã lotado, clima de guerra, e o craque vestindo as cores verde, branco e grená, pronto para decidir o clássico com um toque de genialidade. É exatamente esse tipo de cenário que torna o futebol tão apaixonante. A rivalidade que move montanhas, que transforma um jogador em vilão ou herói com apenas 90 minutos de atuação. E, neste caso, a narrativa ganha contornos épicos. O jogador que trocaria a Gávea pelas Laranjeiras, cruzando a linha invisível que separa o amor do ódio, a idolatria da traição. Se o negócio se concretizar antes do próximo duelo entre os dois gigantes do Rio, o impacto será imediato. A simples presença do novo reforço no banco já será suficiente para inflamar os ânimos. Cada toque na bola será acompanhado por vaias de um lado e aplausos de outro. Cada dividida será uma batalha particular. Cada arrancada, uma declaração de guerra. Mas, mesmo que o anúncio oficial demore, o simples fato da proposta ter sido feita já serve como uma faísca em um barril de pólvora. O clima no centro de treinamento rival é de apreensão. O jogador em questão já demonstra sinais de desconforto, e fontes próximas indicam que o assédio tricolor mexeu com sua cabeça. O risco de um pedido formal de saída, somado ao desgaste com a torcida que já o idolatrava, pode acelerar o processo. O Fluminense, por sua vez, mantém o discurso de serenidade. A diretoria evita entrevistas, o treinador desconversa, e os jogadores adotam a clássica postura de deixar com a diretoria. Mas internamente, todos sabem, a chegada desse reforço pode ser o diferencial que faltava para sonhar ainda mais alto.
É preciso lembrar que o calendário apertado exige um elenco robusto e qualificado. As maratonas de jogos não permitem margem para erro. Ter no banco ou como titular um jogador decisivo, com leitura de jogo refinada, poder de finalização e experiência em decisões, pode ser a diferença entre ser eliminado ou levantar uma taça. O momento é de afirmação. O Fluminense não quer mais ser apenas coadjuvante nas grandes competições. A diretoria sabe que para alcançar esse patamar é preciso ousar, investir, assumir riscos. E desafiar o rival dessa forma, com uma proposta direta por um de seus craques, é o tipo de ousadia que separa os clubes que sonham dos que realizam. Se o próximo Fla-Flu já carregava por si só uma carga emocional intensa, agora ele se transforma em um duelo de narrativas. O campo será palco, mas os bastidores serão um verdadeiro campo de batalha. O torcedor mal pode esperar. A cidade respira tensão. E o futebol, como sempre, agradece. O desfecho dessa história ainda é incerto. Mas uma coisa é fato, o Fluminense colocou fogo no clássico antes mesmo do apito inicial. E quando a bola rolar, a arquibancada estará em ebulição, os olhos vidrados, e cada lance será carregado de significados que extrapolam as 4 linhas. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O momento da decisão se aproxima, e o Fluminense sabe que não há mais como recuar. A proposta está sobre a mesa, o mercado inteiro observa, e o jogador está balançado. Internamente, as lideranças do grupo tricolor se preparam para a possível chegada. Renato Gaúcho, com sua experiência em gerir vestiários recheados de estrelas e egos inflamados, já começa a desenhar alternativas táticas para acomodar o novo nome sem desorganizar o que já funciona. A diretoria, por sua vez, mantém a cautela no discurso público, mas nos bastidores trabalha com otimismo. A proposta oferecida supera os moldes convencionais do mercado interno, algo próximo do que apenas clubes europeus praticam quando buscam talentos no Brasil. É uma afirmação de poder de investimento e, principalmente, de ambição esportiva. O Fluminense não quer mais apenas participar das competições de elite. Quer decidir, levantar taças, escrever capítulos gloriosos. Nos bastidores da Gávea, a reação foi de choque. O departamento de futebol foi pego de surpresa pela ofensiva tricolor. O jogador, embora ainda vinculado contratualmente ao clube, teria confidenciado a pessoas próximas o desejo de novos desafios, o que fortaleceu ainda mais a esperança tricolor de fechar o acordo. O Flamengo, por sua vez, estuda alternativas, tentando evitar que o impacto da saída do atleta gere um efeito cascata de desconfiança no elenco e nos torcedores. No Maracanã, o próximo confronto entre os rivais ganha contornos de final antecipada. A atmosfera será eletrizante. As torcidas já se organizam para transformar as arquibancadas em uma arena de guerra. As bandeiras tremulam com mais raiva, os gritos ecoam com mais paixão. O clássico que já é carregado de simbolismo agora carrega também um componente de traição, orgulho ferido e revanche. Na comissão técnica do Fluminense, a preparação para o jogo ultrapassa o campo tático. Renato Gaúcho sabe que esse duelo transcende o futebol. É mental, é emocional. A eventual estreia do reforço no clássico pode ser o gatilho para uma virada de chave definitiva na temporada. Um gol contra o ex-clube transformaria o atleta em ídolo instantâneo. Seria o símbolo da ousadia tricolor. No elenco, o ambiente é de expectativa e confiança. Os atletas sentem que algo grandioso está prestes a acontecer. Os treinos intensificaram. O ritmo nos trabalhos com bola subiu. A concentração aumentou. Até mesmo jogadores mais experientes, acostumados com decisões, reconhecem que o momento exige atenção máxima. O Fluminense sabe que um detalhe pode definir o rumo de toda a temporada. Do lado da arquibancada, o torcedor já começou a viver o jogo dias antes de ele acontecer. Cada notícia nova sobre a negociação movimenta os grupos de WhatsApp, as redes sociais, os programas de rádio. É como se o clássico já estivesse sendo disputado, não com chuteiras, mas com palavras, memes, provocações e especulações.
O futebol carioca respira essa tensão como poucas vezes se viu. No entanto, mesmo com toda a expectativa, o Fluminense mantém os pés no chão. Renato é experiente e sabe que um jogador, por mais habilidoso que seja, não vence um clássico sozinho. Ele precisa de um grupo estruturado, de um plano de jogo sólido, de um ambiente mental equilibrado. E é isso que ele tem cultivado nas Laranjeiras, um elenco competitivo, faminto e unido. A possível contratação mexe não só com o clássico, mas com toda a sequência da temporada. Caso se confirme, o jogador chega para ser titular, decisivo. Pode ser a peça que faltava para fazer o Fluminense voltar a uma final continental. Ou até mesmo para conquistar o tão sonhado título nacional que escapa há décadas. É uma movimentação que mira o presente, mas que impacta o futuro. Na história recente do futebol brasileiro, são raros os casos de transferências diretas entre os grandes do Rio. E mais raros ainda os casos em que um jogador de elite troca o Flamengo pelo Fluminense em plena temporada. Se isso acontecer agora, o feito ficará marcado. Para os tricolores, será lembrado como um ato de coragem. Para os rubro-negros, como uma ferida aberta. Há, também, um componente simbólico nessa história. O Fluminense, por muitos anos, foi visto como um clube formador, com menor poder de fogo no mercado. Mas a realidade de 2025 é outra. O clube cresceu em organização, investimento, planejamento. A proposta por um craque rival é a prova de que o Flu quer, sim, ditar o ritmo do futebol carioca, e até do brasileiro. Renato Gaúcho, que conhece como poucos os bastidores dos dois clubes, sabe o que está em jogo. Ele mesmo já viveu a rivalidade dentro e fora de campo. Seu discurso para o grupo tem sido firme: chegou a hora de mostrar quem somos. Sem medo, sem freio, sem pedir licença. Esse é o Fluminense que queremos ver. O próximo capítulo dessa história será escrito no gramado. Mas o roteiro já está delineado. Um clássico cercado de tensão, rivalidade, ambição e provocação. Tudo que o torcedor gosta. Tudo que faz o futebol ser mágico. E quando a bola rolar, as arquibancadas vão pulsar com a energia de um duelo que, agora, vale mais do que 3 pontos. A proposta foi feita. O rival está abalado. O reforço pode chegar a qualquer momento. E o Fluminense, embalado por uma temporada consistente, está pronto para dar o salto definitivo. Se a negociação se concretizar, o clube poderá ter dado o passo mais ousado, e talvez mais certeiro, do futebol brasileiro em 2025. Porque em clássicos, nem sempre vence quem tem mais história. Vence quem tem mais coragem. E o Fluminense, neste momento, demonstra que está disposto a tudo para escrever uma nova era. A era em que o tricolor não apenas disputa, mas vence. E impõe respeito até nas arquibancadas rivais. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.